rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a minha aula é sobre o futebol, né? E eu vou tentar mostrar alguma coisa, colocar alguns argumentos para ver como o catolicismo e o futebol podem se relacionar ou não podem se relacionar. A ideia digamos, dar uma orientação para quem tiver esse tipo de problema, e todos nós temos filhos e temos garotos e temos amigos que gostam de futebol, então tentei criar alguns argumentos para ajudar no apostolado com qualquer pessoa, com um assunto que hoje em dia é muito forte, é muito presente, né? Eu só queria fazer alguns avisos, digamos assim, antes, que aqui eu não vou tratar propriamente dito da prática propriamente do futebol. Claro, jogar futebol, o futebol em si, o jogo, é agradável, é bom para a saúde ou para se distrair e tal, como uma diversão. E não é isso que eu vou tratar. O que eu vou tratar é o futebol como instituição, né? O futebol jogado profissionalmente, toda a estrutura profissional do futebol. Então, assim, não é que nós temos o nosso apostolado feito com futebol também, não é isso, não vou dizer que está errado, nada disso. O que eu vou tratar é o futebol como se vê por aí por fora, né? Não é a atividade física em si. O que eu vou tratar aqui, basicamente, né? Eu tentei organizar, então eu vou falar um pouquinho da importância do tema, o que o professor Orlando costumava dizer sobre futebol. Conversei com alguns amigos, com algumas pessoas, e a gente lembrava alguma coisa que o professor falava. Então eu tentei colocar isso, que é uma pessoa que nos importa muito. O uso no apostolado, né, como a gente pode usar o futebol no apostolado. O histórico do futebol, falar um pouquinho do histórico do futebol no Brasil. Uma comparação para moças. Então, já que a gente está falando de futebol, aparentemente é um assunto muito para garotos. Então, tentar fazer um paralelo rapidinho do que aconteceria para moças, né? Como seria para a moça. A racionalidade do futebol, como é que a gente deve pensar, o que está envolvido de raciocínio no futebol. E a imoralidade que tem no futebol, que é uma coisa que não é difícil de ver, é uma coisa muito, muito presente, né? Só querer ver. E uma conclusão aqui que eu espero que vocês concordem comigo no final. Então vamos lá, a importância do tema, né? A importância do tema, como eu disse, é para o apostolado. Todos nós, eu mesmo tenho filhos e eles ainda estão numa idade que eles não estão fanáticos, talvez até porque a gente não conversa desse assunto em casa, mas é uma tendência de que todos os amigos da escola falem de futebol, falem dos jogadores, falem dos times e tal. É um assunto que realmente é agradável. Eu, quando garoto, gostava muito de futebol e graças ao professor, foi uma das primeiras coisas que ele me falou para não me preocupar com isso. Então, assim, o assunto é importante. A gente precisa tratar desse assunto quando vai falar com alguma pessoa, porque hoje futebol todo mundo, quando quer começar uma conversa, para que time você torce? O que você, né? Você é corintiano, você é palmeirense? Até os adultos, quando querem ser simpáticos com uma criança, brincam: você é corintiano, você é palmeirense, você é isso, aquilo. Então, é um assunto que está muito em presença. Então, se a gente tiver alguns argumentos racionais para combater isso, ajuda muito, né? Então, para o apostolado é muito bom. E aí a gente precisa saber, o futebol é algo indiferente, né? É uma coisa que pode ser feita por uma pessoa católica, pode dizer:
Não, eu gosto de futebol, eu vejo futebol, eu assisto futebol, tal, eu torço para determinado time, alguma coisa assim. Então isso é indiferente? Isso atrapalha, ajuda no catolicismo, na nossa piedade, ou é indiferente, né? Eu não sei agora citar exatamente quem, mas tem um santo, né, que diz que nada é indiferente, né? Tudo ou ajuda ou atrapalha a nossa salvação. São Tomás. O ato moral deliberado é indiferente. Todo ato deliberado ou nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Isso, então, quer dizer, o futebol ou vai nos afastar ou vai nos aproximar de Deus. Então essa é a questão em que situação ele se encontra, né? Então, uma das coisas que a gente pode falar é por que o mundo atual dá tanta importância para o futebol, né? Então, o que acontece? Tem um fato que é bem conhecido do cardeal do Panlu, acho que no Concílio Vaticano I. Tinha um cardeal, o cardeal do Panlu era um esquerdista, ficou famoso. O cardeal que era surdo não ficou famoso, eu não encontrei o nome dele. Mas o que acontece? Perguntaram para ele como é que ele tomava decisão nas questões do concílio. E ele falou, eu não escuto nada, mas eu vejo o cardeal do Panlu. Se ele aplaude, eu vai. Se ele vai, eu aplaudo. Então, por quê? Porque ele sabia que tinha posições erradas. Então, quanto a isso, como é que o mundo trata o futebol? Como o futebol é tratado hoje pelo mundo? O mundo é nosso amigo? O mundo não é nosso amigo. O mundo é um dos 3 grandes inimigos que nosso Senhor nos ensina, que é o mundo, a carne e o demônio. Então, se o mundo dá tanta importância para o futebol, dá espaço na mídia, dá dinheiro, fama para as pessoas, tal, e impunidade, né, que eu vou tratar aqui depois, mesmo que a gente não saiba por que o futebol faz mal, só por isso, assim como a gente pode olhar para o mundo e falar, esse aqui é o cardeal do Panlu. Se ele aplaude, eu vou vaiar. Se ele vai, eu vou aplaudir. Então, só por isso já eu poderia mais ou menos parar por aqui, não precisava dar mais argumentos. Então, o futebol, ele aos domingos, né, faz uma concorrência enorme com a igreja, né? A gente mesmo brinca, sempre quando a gente fala de algum pecado, sem querer dar um exemplo muito grave, a gente fala, o fulano não foi na missa para assistir o jogo do Corinthians, né? Né? Então, o que acontece? Então, realmente é um assunto que as pessoas deixam de praticar religião, deixam de fazer o que devem fazer para assistir futebol. Para ir lá no estádio, para ver lá, não, mas, poxa, não é todo dia que o meu time vai disputar o campeonato, né? A final do campeonato, lá não é todo dia, então é só hoje, mas é domingo, o que eu vou fazer? Mas, poxa, é bem no horário da missa. Então, o futebol faz concorrência com a igreja, sim, e ele concorre para a perdição das nossas almas, né? Tem todo um peso, né? A afirmação aqui quando eu falo, eu torço para um time, né? Então isso parece uma coisa mais ou menos sem importância. Eu torço para o Palmeiras. O padre Edivaldo, recentemente numa palestra, ele deu um exemplo muito interessante que eu me lembrei quando eu coloquei isso aqui. Que Nossa Senhora, quando foi apresentar o menino Jesus no templo, ela não tinha como chegar lá e falar assim, não, peraí, não é bem assim, né? Eu não preciso ser purificada, não é bem assim. Então ela até por humildade, mas por uma situação, digamos, natural, ela não tinha como explicar todo o conteúdo que havia naquela situação. Então quando a gente fala, eu torço para sei lá o quê, nem sempre a gente tem a oportunidade de falar assim, não, eu torço, mas eu não me preocupo, eu não ligo, quando eu era garoto eu olhava tal. Quando você fala eu torço, tem todo um conteúdo que vem em cima disso. Então as pessoas já pensam, ele assiste o jogo na TV, ele vai ao estádio, ele concorda com os jogadores, ele concorda com a mídia, ele concorda com todo um monte de coisas que a pessoa não tem como explicar. Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tem como explicar. E é o que acontece, a pessoa vai lá e fala, eu torço. Bom, então você já concorda com todo aquele pacote. Não existe o eu torço, mas eu não dou importância. O pacote todo vem.
Vem tudo. Vem a imoralidade dos jogadores, vem a imoralidade das festas em que eles vão, das notícias e tudo mais. Você aceita tudo. O pacote está completo. Né? Então o que acontece? Dizer eu torço é uma coisa enorme, não é uma coisa pequena. Parece uma frasezinha pequena, mas é muito peso em cima de uma frase tão pequena. Né? Então, realmente assim, é um assunto que a gente precisa conhecer para tentar nem falar isso, eu torço. Não falar absolutamente nada. Bom, o que o professor, né, ele costumava dizer, aqui pelo menos algumas coisas que eu me lembro, sobre futebol. Aqui eu gostaria de, antes de falar o que o professor dizia realmente, um ponto, digamos, fora só para você. Por que colocar o que o professor falava, né? Eu acho que antigamente, talvez até eu mesmo não tenha, a gente não tem muita noção do que eram as festas dos santos, né? Os santos, por que antigamente se comemorava tanto as festas dos santos, a ponto de ser feriado, ninguém trabalhava, e tinha sei lá, compositores que faziam música específica para uma determinada festa de um santo, que era muito devoto. Por que tinha tudo isso, né? Por que eles agradeciam tanto um santo? Porque eu acho que talvez o fato de nós não termos santos tão perto, a gente não tenha essa noção de imaginar, puxa, o santo, Deus deu graças para ele e ele transferiu para nós. No caso, o professor fez isso, Deus deu muitas graças para ele e ele teve um conhecimento enorme. Então, e ele passou isso para a gente. Então, se tem uma coisa que a gente deve agradecer pelas graças que Deus deu ao professor, não a mim. Então, isso mostra bem um pouco o que é comemorar um santo, né? Porque que antigamente, claro, os santos antigamente era mais... Tinha um santo aqui na esquina, né? Na Europa tinha um ali na rua, tinha outro que morava na cidade vizinha e tal. Então era muito mais fácil ter essa noção. Hoje a gente não tem. Então é claro, eu estou falando isso, quando eu falo do professor, a gente tem que tomar as devidas proporções e devidas distinções. Mas isso é a verdade. O que o professor falava, a gente não pode esquecer. A gente tinha muita coisa que ele teve as graças e aprendeu com um esforço enorme e nos passou de graça. Então, muitas coisas aqui, por isso que eu decidi colocar isso o que o professor falava sobre o assunto, né? Então, o que acontece? O professor aprovava como todos os outros esportes. Inclusive, acho que ninguém conhece isso, mas ele, digamos assim, inventou um jogo que ele chamava do jogo do cotonetão, que eu cheguei a jogar uma vez e saiu todo mundo ralado, porque era uma espécie de brincadeira de queimada, só que era com bastão e que se colocava duas proteções nas pontas para não machucar, né? Para tentar não machucar, então parecia um cotonete gigante. E valia tudo. Então nós brincamos na quadra da sede, vocês sabem que lá é uma lixa, e era mais ou menos um futebol americano com aquele negócio na mão. Então saiu todo mundo ralado e feliz da vida. Então o professor gostava muito de esporte, aprovava o futebol, porém com um bom intuito, de se divertir, de saber que a gente dava uma descansada, digamos assim, dava uma mais parecida para depois cumprir melhor as nossas obrigações. Sempre com esse intuito. Não que o futebol fosse o fim de nada. Não que os esportes fossem algo que a gente devia se preocupar. Perdeu, tudo bem. Era só uma competição boba que em 10 minutos acabava e aí a gente volta para a vida real, que é a luta pelas nossas almas, né? O professor gostava de ver também no sítio, então isso é uma prova de que assim, a atividade em si, claro, o professor nunca torceu para nada, mas no sítio ele gostava de ver e ficava lá, tinha a cadeira cativa dele lá debaixo da árvore, então a gente vê que a atividade ele aprovava. Ensinava para que servem as atividades, né? Como eu disse, para a gente, depois da brincadeira e da diversão, cumprir melhor as nossas obrigações. Mas ensinava também, ele contava um caso em que encontraram documentos da maçonaria. E a maçonaria, em certas diretrizes de como ela ia agir para conseguir perder as almas, ela tinha lá nos documentos esportes à vontade, esportes de tudo, as Olimpíadas,
futebol, vamos transmitir jogo de dominó pela televisão, jogo de cricket, sei lá como é que é isso daí, jogo de cartas, faz de tudo, todos os tipos de esportes, distrações as mais diversas, tal. Então ele explicava muito bem para que serviam os esportes, fazia bem a distinção de como o esporte podia ser bem usado e como o esporte podia ser mal usado, né? Então o que o professor, em resumo, o professor dizia, me lembro bem dessa frase: futebol, jogar sim, torcer nunca, né? Essa daí eu me lembro bem e dele ter falado isso para mim e conversei com alguns amigos e eles me lembram perfeitamente do professor dizer isso, né? Bom, então como é que a gente usa isso daqui no apostolado, né? O Dom Bosco é um exemplo para nós de que se usava os esportes, as brincadeiras para atrair os garotos. Os jesuítas também tinham uma máxima que era se usar tudo que fosse natural para conversão. Tudo que fosse natural do homem, uma coisa natural, podia ser utilizada para que se pudesse facilitar a conversão das pessoas. Então o futebol é uma coisa que as atividades físicas em geral, né, e aqui o futebol junto, é bom para isso, as pessoas gostam de se divertir, gostam de brincar e tudo mais, né? Então, assim, como brincadeira e como chamariz, nunca como fim, né? Nas brincadeiras, uma coisa que claro, que Dom Bosco ensinava e que... Ângelo, para ser bem precisa, o Lando, ele pessoalmente não usava futebol com apostolado. Sim. Ele só chamava para dar aula. Uhum. Ele tinha, assim, ele fazia questão disso. Sim. Até dava uma criticada em outros que chamavam para jogar futebol. Não, Dom Bosco fazia uma coisa um pouco, mas também, na verdade, ele chamava bastante para rezar, mas também tinha uma parte de brincar. Mas, assim, o Lando não gostava de pessoas que eram chamadas por outras pessoas, tudo para jogar futebol, e, na verdade, o intuito era apostolado. O Lando fazia questão de chamar para aula. Que depois que ele formava um grupo, aí se jogava. Claro. Mas ele nunca chamava para isso. Para ele, isso pareceria chamar como uma desculpa. Entendi. Como se ele estivesse enganando a pessoa. Sim. Ele sempre chamava para aula. Você deve lembrar. Sim. Ele sempre foi chamado para aula. Não, todas as brincadeiras foram depois da gente já frequentar. Tinha um grupo, sim. Aí se brincava. Mas assim, ele nunca chamava para brincadeira. O Lando nunca fez esse uso, né, André? Você acho que lembra bem disso, né? Sim. Essa história de chamar para um chazinho também ele criticava. Criticar qualquer coisa que não for chamada para aula. Os aula. alunos tinham que vir em casa, sentar no banco duro e ter aula. Ele dizia isso. Porque era conquistando inteligências que se convertia. Sim. Então, mas uma das coisas que a gente, quando vai, ainda que for usar o futebol como uma coisa natural, tem que ensinar que não se deve ter a ambição de ganhar, né? A gente tem que ter claro que isso daqui é uma brincadeira, é uma diversão, não é uma coisa para se ganhar, não é uma coisa que eu vou lá porque eu vou ganhar. Muitos dos nossos garotos, até por até um pouco falta de conversar sobre esse assunto, ou sei lá, é quase natural. Claro, a competitividade é natural, a gente quer ganhar, mas a gente tem que sempre saber que perder faz parte do futebol. E até é bom, porque nos ajuda a nos controlar um pouco mais. Tal. Então, ter um pouco menos de ganância nessa atividade que é uma diversão e não uma competição propriamente dita, né? Então o que acontece? A competitividade natural dos garotos e dos homens. Claro, a gente gosta de competir, mas a gente tem que saber de que essas coisas não são o mais importante. E aí eu mais ou menos eu coloco isso, o sítio, a pizzada. Então nós tentamos fazer isso, tentamos ensinar isso para os garotos. Tentamos não brigar lá por causa disso. Não me lembro nunca de ter acontecido de nós termos saído de lá, não briguei com fulano de tal, porque como nós somos ruins mesmo, né, a gente de vez em quando acerta a canela do outro lá tal, e todo mundo entende, e essa é a intenção mesmo, que se entenda
que acertou a minha canela. Pois é, você vai mancar a semana toda, mas faz parte, né? Então, o que você vai fazer? Então aqui eu vou falar um pouquinho do histórico do futebol, né? Assim, propriamente dito do futebol mesmo, né? Então o que acontece? Os futebol foram trazidos por ingleses e jesuítas. Os ingleses, eles começaram a jogar futebol nas praias aqui de Santos. O futebol nasceu, era um esporte, não sei exatamente como nasceu, mas ele nasceu na Inglaterra, nas faculdades lá, né? Nas universidades lá. A mais importante delas foi Oxford, que criou lá na Inglaterra, na época, perto de 1900, alguma coisa assim, tinha vários tipos de futebol, com várias regras diferentes e tal, tudo mais. E quando isso na Inglaterra começou a se difundir, eles se viram no problema. Bom, a gente tem que criar uma regra única, tem que ter um sistema único de jogo, senão as universidades não conseguiam jogar entre si. Então Oxford foi a principal, e o esquema de 11 jogadores, as regras tal de Oxford foi a principal, e começaram a se jogar lá. Então, o que acontece? Os jovens da universidade jogavam na universidade na Inglaterra. Quando alguns desses jovens, eu não sei exatamente se isso já chegou a ser famoso, mas os marinheiros que vinham da Inglaterra já conheciam futebol e gostavam, começaram a jogar nas praias. As praias deviam ser desertas, né? Então, jogavam nas praias. E os brasileiros iam lá e viam como é que era o jogo, achavam divertido, às vezes jogavam um com os outros tal, e começaram a jogar. Nessa época, os jesuítas, que eram os responsáveis pela educação no Brasil, conversando com os ingleses que vinham, foram para a Inglaterra para conhecer. E lá eles acharam o futebol um esporte que era virilizante, deixava os garotos fortes tal, e disciplinador, segundo os jesuítas acharam lá, porque tinha regras, tinha certas coisas, eles acharam que era uma coisa disciplinadora. Então trouxeram para o Brasil, para as escolas do Brasil. Então os garotos aqui nas escolas normais começaram a jogar futebol, né? Então foi mais ou menos assim que começou Então por volta de 1900, Dona Ivone. Eu sei que em 1910 aqui, eu acho, se não me engano, teve o primeiro jogo com súmula, né, registrado. Mas eu acho que pouco antes ele já se jogava, né, se jogava principalmente nas praias lá, os marinheiros, e aí os jesuítas trouxeram para as escolas, né? Não era uma coisa muito famosa. Então o primeiro jogo com súmula foi o tal do Charles Miller, né? O Charles Miller, ele era filho de ingleses, havia nascido, acho que nasceu aqui no Brasil, era brasileiro, mas os ingleses costumavam mandar os filhos para as universidades na Inglaterra. Então o Charles Miller, ele foi para a Inglaterra e ele aprendeu a jogar futebol lá, gostou muito. Eu não li exatamente uma vida dele, o que eu li é um livro que, digamos, contava, né, até fazia muitas críticas ao futebol em geral, e a tudo isso que eu estou falando aqui. Então ele fala que o Charles Miller, pelo que eu entendi, ele não gostava muito de estudar, gostava mais do futebol do que da universidade. Mas ele se formou e voltou para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele decidiu organizar um pouco melhor o que já tinha aqui em matéria de futebol, e começou a registrar as partidas. Então ele marcava tal, então o que se chamou a súmula, não sei se esse nome veio da Inglaterra, mas o Charles Miller, ele fez a primeira partida de futebol registrada. Então por isso que se diz hoje que ele é o pai do futebol no Brasil, nada disso, mas em todo caso continua aí com a fama, né? Então aqui eu tenho gostaria de falar um pouquinho sobre os primeiros craques, né? Quando começou o futebol no Brasil, o amadorismo era obrigatório, né? Assim, ninguém podia jogar, não havia profissionalismo, né? Digamos assim, né? Então, ele diz mesmo nas referências que o amadorismo era obrigatório. As pessoas, para jogarem futebol, elas tinham que participar de alguma agremiação, né? Algum clube,
alguma associação, alguma coisa e tal, e essas associações faziam um certo campeonato, jogavam entre si, né? Então o que acontece? Então não havia profissionalismo, né? Tem um caso interessante. O profissionalismo ele apareceu por causa da discriminação racial. Então o que acontece? Como a necessidade para se jogar futebol havia necessidade de estar dentro de uma associação, de algum clube, alguma coisa, nessa época os negros tinham bastante dificuldade de participar dessas coisas. Então o que os negros fizeram? Eles fizeram um clube deles. Então eles fizeram uma associação deles lá, não sei exatamente como, mas eles fizeram e formaram um time. Bom, o que aconteceu? Nitidamente os negros tinham vantagem sobre os brancos. Então são fortes, tinham lá suas características físicas melhores para jogar futebol e começaram a ganhar as partidas. Bom, com isso, o que acontecia? Esse processo teria se passado aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil. Então o que acontece? Os negros começaram a ganhar e aí as associações começaram a falar assim, bom, então vamos chamar alguns negros para a nossa associação para a gente poder ganhar também, né? Então, quer dizer, se já começava a se pensar em ganhar. O objetivo começou a mudar da diversão das agremiações para vencer as partidas e tudo mais dos campeonatos. Só que acontece, os negros normalmente, na grande maioria, eram pessoas mais pobres, pessoas que tinham mais dificuldade e precisavam trabalhar. Então eles não conseguiam o que as agremiações queriam, que era treinar. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar o que a gente chama hoje de funcionário fantasma. Um determinado clube ou determinada associação contratava um negro como funcionário, pagava para ele trabalhar, mas na verdade ele só ficava treinando futebol. Então o que acontece? Ele recebia um dinheiro, quer dizer, não era muita coisa na época, era só o sustento dele, mas ele recebia o sustento através do futebol. Então foram os primeiros craques, né, que realmente sobreviviam do futebol. Então foi assim que começou o profissionalismo no futebol aqui no Brasil. Isso aqui aconteceu no Brasil. Eu não sei como isso aconteceu em outros países, mas no Brasil esse é o histórico, né? Então foi uma coisa por causa do problema racial e eles dizem que algumas agremiações queriam misturar brancos e negros justamente para não ter o racismo, porque a competição entre negros e brancos acabava estimulando um pouco de racismo, então eles queriam realmente mesclar para que não houvesse problemas, né? Então isso aqui eu achei bem interessante. Eu acho que deve ter, é interessante esse processo, mas porque eles se profissionalizaram no mundo inteiro. Sim. Mesmo onde não havia negros. Então eu acho que isso tem um pouco a ver. André, esses documentos a que ele se referiu foram pegos no Cerco de Roma, né? Você lembra do ano? Não lembro. Mas é isso. Houve uma loja maçônica que foi invadida no cerco quando tropas católicas entraram e havia documentos e encontraram, assim, falavam de vários aspectos, da corrupção da mulher, por exemplo, mas também em tornar os esportes algo extremamente importante na sociedade. Certo. Então, para poder tornar os esportes algo extremamente importante na sociedade, teria que haver uma profissionalização. Eu acho que de alguma maneira isso devia estar no projeto. Estava, como você lembrou, a volta das Olimpíadas, mas dá toda uma importância social para o esporte. Então eu acho que toda essa profissionalização, que eu acredito, no Brasil foi isso que usaram, mas todo mundo se profissionalizou em todos os países. Então, na verdade, o que acontece, Nicole? Eu realmente não fui muito a fundo nesse assunto, porque eu li um livro só sobre isso e ele realmente dá muitas referências, mas a grande maioria das referências de futebol, qualquer coisa, literatura de futebol que a gente encontra, é narrações. Então, conta o caso do campeonato tal, que aconteceu, tal, uma coisa estudos teóricos. Não tem estudos, exatamente. E nem da importância que o futebol foi tomando na sociedade. Exatamente. Mesmo porque no Brasil, acho que assim, o futebol começou a ficar importante, talvez, sei lá, por volta de 1970. Talvez um pouco antes. Tudo bem, em 58 o Brasil ganhou a primeira Copa, mas em 50 teve aquele trauma, aquela coisa toda que perdeu aqui e tal. Mas assim, de qualquer forma, toda essa época aí é perto
e mais ou menos depois do concílio. Então, de lá para cá, realmente nós não temos muita informação sobre nada, né? Quanto mais sobre futebol. Então, assim, realmente eu tive bastante dificuldade para encontrar, e as poucas coisas que encontrei, era só relatos mesmo do que aconteceu, do que o jogador falava, então não via muito sentido de ficar lendo esse tipo de coisa, né? Tá? Então, e aí o que acontece? Claro, quando isso começou a acontecer, o profissionalismo, né, e tudo eles faziam por causa do dinheiro. Então porque os campeonatos começaram a dar dinheiro, as agremiações começaram a ganhar dinheiro com as vitórias, então toda a decisão que foi feita foi em torno do dinheiro. Então, né, acho que qualquer um sabe hoje que os jogadores jogam por dinheiro, é que eles não querem, não, ele joga lá, o fulano vai lá, beija a camisa, amor à camisa, aquela coisa toda, é tudo conversa, evidentemente, né? Mas desde o início do futebol, desde do século XIX, lá no início do século XIX, século XX sempre teve o dinheiro como finalidade, nunca teve nada de amor à camisa, não. Aqui eu tentei fazer uma comparação para as moças, né? Porque assim, eu fiquei pensando, puxa, isso aqui é uma apresentação muito para garotos, sei lá, como que a gente poderia, né? Então eu pensei o seguinte, como seria, né? Se a gente podia tentar fazer uma comparação entre o futebol para os homens e a moda para as moças. Quando eu falo moda, né, assim como eu falo futebol, eu penso na parte estruturada. Quando eu falo moda, eu também penso na parte estruturada, não propriamente que roupa ela vai vestir, mas na moda como as modelos, as passarelas, a mídia da passarela, das fotos, das revistas, né, que tem tudo. Então, se a gente for pensar, um garoto, quando ele torce para um time de futebol, para alguma coisa, no mínimo, ele sabe o nome dos jogadores, ele sabe que o jogador joga em tal posição, em que time que ele joga, se ele fez o gol, se ele não fez. Então você pensa isso para as moças. Se as moças fossem pensar na moda, ela ia ter lá na cabeça, a modelo tal, não sei o que, foi contratada pela marca tal, para desfilar com o vestido não sei o que, tal. No mínimo, ela dá uma acompanhada na vida dessas pessoas, né? Então conhece se a pessoa é casada, se não é, se já se descasou, se casou de novo, se teve um namorado, se saiu, se foi aonde, se saiu no jornal, que ele foi numa festa, e que roupa estava usando, que nem os garotos usam, hoje em dia, todo mundo, não garotos, eu falo garotos porque é a minha preocupação principal, mas as pessoas usam camisa escrito o nome do jogador nas costas, e as moças iam querer usar o vestido, a marca que aquela modelo está usando, é claro, evidente. Então, tanto os jogadores quanto as modelos não são os exemplos para as nossas crianças ou mesmo para os nossos adultos. E tudo isso, Ângelo, cria uma mentalidade. Exatamente. Um modo de ver o mundo. O que é importante, com o que eu devo me preocupar. E é isso que faz muito mal para eles. Porque tira completamente o foco daquilo que é importante na vida e põe o foco naquilo que uma coisa que não tem a menor importância, claro. E que além de não ter importância nenhuma, os leva para uma certa corrupção. Porque quando eu amo muito alguém, meu desejo é imitar aquela pessoa. E a gente vê que tem garotos que cortam o cabelo que nem um cretino que joga futebol, etc. Então a pessoa fica dominada, ela fica disposta a aceitar como bom tudo que aquela faz. Então, achando que aquilo que ela faz é bom. Cria um padrão de normalidade na cabeça dela. A gente quer mudar uma mentalidade. O que é normal? Diga, André. E a pessoa, o garoto quer usar a camisa, não apenas a camisa do time, mas a camisa daquele jogador. Porque ele se identifica com o jogador, ele quer imitá-lo e ele gostaria de deixar de ser quem ele é, e ser aquele jogador. Então é um modelo, assim como a igreja propõe para nós o Santos como modelo, exatamente. O futebol, o mundo nos coloca esses ídolos. E o garoto fica fascinado por aquilo. E é engraçado que eles chamam de ídolo. Chamam de ídolo. O meu ídolo, isso mesmo. E ele quer imitar como ele anda, como ele fala, como ele corta o cabelo. Ele quer desculpá-lo. Então eu me lembro quando eu era garoto, teve um jogador que atropelou lá uma pessoa e matou.
Quer se desculpar porque exatamente, ele é um semideus. Porque ele é um semideus, exatamente. Então, assim como os jogadores não são bons, as modelos também não são bons exemplos. E eles concorrem com os santos da igreja, enquanto a igreja mostrava os santos para nós, hoje a nossa mídia mostra os jogadores de futebol e as modelos. A sociedade precisa de modelos. Tá. Então, as modelos são um bom exemplo para as moças? Evidentemente que não, né? Eu falo um pouquinho da racionalidade, né? Eu foi muito irracional. Eu me lembrei que outro dia, essa semana, morreu uma coitada de 15 anos, de exaustão, num desfile na Rússia. Então, falar um pouquinho de racionalidade, né? Nós, graças a Deus, somos todos católicos, né? Então, o que acontece? Nosso Senhor disse, ide e ensinai. Então, quer dizer, nós somos a igreja da razão, a igreja do verbo, a igreja da verdade. Então, o que acontece? Se nós somos católicos e somos dessa igreja da verdade, do verbo, tudo para nós tem que ser verdade e tem que ser racional, tem que ser pensado. Então, quando a gente fala, eu torço para alguma coisa, qual é o critério? Qual é o critério de se torcer? Então, assim, o fulano fala, eu torço para determinado time. Eu já vi casos em que o garoto torce para um time porque o pai torcia. Mas já vi vários casos que o garoto torce para um time justamente porque o pai não torce, por competição com o pai. Então, quer dizer, não há racionalidade absolutamente nenhuma nisso. É pura paixão. Eles mesmos dizem, é a paixão nacional. É só sentimento, não tem absolutamente nenhum tipo de raciocínio na definição de torcer para uma agremiação ou outra, né? Qual o critério para defender o seu time do coração? Então, como é que se defende? Como é que se define se um time joga melhor ou joga pior do que o outro? Claro, existem alguns pontos técnicos, mas no final das contas, às vezes o resultado é completamente irracional. Um time joga bem, vem o outro time, faz um gol e acabou. E perdeu. Então, quer dizer, não há um critério propriamente dito racional para se definir se um time é melhor ou outro. É uma coisa tão que um dia um jogador joga bem, no outro dia ele joga mal. Então não tem uma racionalidade realmente para se discutir. As discussões que a gente vê no trabalho, por exemplo, vejo as pessoas discutindo. É simplesmente inacreditável, é hilário, porque não tem absolutamente nenhuma. Não, você viu, fulano fez lá, ele estava impedido. Mas no outro jogo também estava. O que quer dizer? Então, não tem absolutamente nenhuma razão. Quando é colocado algum tipo de argumento racional, ele é logo tirado por algum outro argumento não racional e eles aceitam. E depois, Ângelo, porque a razão sempre, ela se define pelo fim. Uhum. Uma coisa é racional quando ela conduz a um determinado fim. E aí, o problema de tudo isso é que a gente não tem finalidade nenhuma. Joga, ganhou o campeonato. Tá bom, quando ganhou o campeonato... Joga de novo. Ganhou o quê? Começou tudo de novo. Aquelas pessoas ganharam aquele dinheiro. Claro. Mas os milhões de torcedores ganharam o quê? Nada. E amanhã o campeonato começa outra vez. E aí começa toda a briga, tudo de novo. Profundamente irracional. Não, e é tão irracional, Dona Ivone, que a senhora veja no esporte americano lá, né? No esporte americano eles usam a tecnologia, como eles têm lá muito dinheiro, então eles usam tecnologia para tudo. O futebol americano, que é aquela empurra lá que a gente vê na TV, eles têm centenas de câmeras para todos os lados, e quando tem alguma coisa que os vários juízes que estão lá no campo não conseguem ver, eles vêm para a TV e dão um veredito através da tecnologia lá. Então o que acontece? No Brasil eles não querem colocar isso no futebol. Não querem colocar isso no futebol. Por quê? Porque perde a graça. Onde já se viu fazer... vai ficar mais difícil comprar o juiz. Não, vai ficar mais difícil comprar o juiz e vai perder a graça, porque, puxa vida, tá tudo certinho, tudo... Digamos, aí nesse caso teria, alguma racionalidade. Não, realmente, tecnicamente a bola não entrou. Mas aí não tem graça. Então o gostoso, parece que o que eles sentem de bom no futebol é exatamente a falta de racionalidade. A falta de objetividade. E qual o critério para se torcer a um jogador? Né? Então eu coloquei alguns pontos. Os jogadores eles mudam de time para lá e para cá. Então o fulano briga lá, não, porque tal fulano joga muito bem, ele é o melhor jogador que tem, não sei o que. Na semana seguinte ele está no outro time. E aí? Como é que fica? Então quer dizer, não dá para... O critério é simplesmente ele joga no meu time. É o único critério que tem.
comprometimento, né? Então esses jogadores, eles estão um pouco se lixando para as agremiações ou para o torcedor e tal. E também porque alguém se incomodaria com aquilo. Exatamente. O que aquilo é? Nada. Então, o negócio não tem a menor razão. Imagina se fulano, ele mesmo, só pensa no dinheiro. Ele vai ficar se preocupando se as pessoas gostam ou não gostam, se as pessoas fazem loucuras por causa dele, do time e tal, né? Porque a coisa em si é vazia. Não é como eu costumo brincar com os meninos. Se um pedaço de couro passou por cima ou por baixo de um pedaço de ferro, o que isso muda no mundo? Né? Não, o negócio realmente é uma coisa... A coisa em si é muito irracional. Que sirva como distração, porque os homens gostam de competir e por ter uma habilidade no de fazer atingir o gol, isso é bom. Mas que isso ganhe importância na vida de uma pessoa, é uma destruição. É uma destruição da pessoa, também. É uma destruição. E depois tem o merecimento, né? Como a Dona Ivone falou. O jogador foi lá, pegou a bola lá no começo do campo, driblou 25, deu uma cambalhota, virou pra lá, virou pra cá, tal, e fez o gol, o melhor gol que se pode ter. O que isso trouxe de bem para quem assistiu? O que isso trouxe de bem, trouxe de elevação, pode ser até natural. O que isso traz para alguém que assiste aquilo lá? Então como é que pode um jogador de futebol ganhar tanto dinheiro? Qual foi a melhoria intelectual? Qual foi a melhoria intelectual, espiritual, moral? Então, pode falar qualquer coisa. Não teve absolutamente nada. Claro que é agradável ver um fulano que tem tanta habilidade de fazer aquilo, tal, fazer lá, dar uma bicicleta no ar, tal, não sei. Claro, é agradável, mas merecimento propriamente dito, nenhum. Não tem absolutamente nada, não adiciona absolutamente nada em quem assiste. Um homem adulto gaste a sua vida fazendo isso, é um absurdo. É um absurdo. Uma coisa completamente sem merecimento nenhum. Vou falar aqui um pouquinho sobre moralidade. Esse aqui foi George Best. Esse foi um jogador que eu não conhecia, né? Mas... Que é americano? Não, esse aqui ele é irlandês, jogava no futebol inglês, morreu lá em 1984. Não, 2005, ele jogou de 1963 a 1984. O livro que eu li, na primeira página tinha essa frase: gastei muito dinheiro com mulheres e carros velozes, o resto desperdicei. Então eu falei, puxa, esse fulano é ótimo, né? Esse daí é de primeiro. Esse fulano é realmente um monstro. Ele era uma espécie de Dom Juan do futebol, jogava bem futebol, não era um fulano, jogava bem, tinha habilidade, mas era um Dom Juan lá que tinha uma vida... Não, mas de qualquer forma esse daí era um pouco diferente do Ivone, porque ele era um fulano bastante inteligente, que tinha frases muito assim, imorais, claro, como esse tipo de coisa aqui, mas realmente era um fulano um pouco diferenciado, né? Ele tem estátua no museu deixa eu ver se eu me lembro, um dos times famosos aí ingleses, mas ele tem uma estátua lá, porque ele praticamente só jogou nesse time e ganhou vários campeonatos. No museu tem lá a chuteira suja de barro dele e tal, não sei o que, é um negócio inacreditável. Esse fulano, que eu coloquei aqui uma foto dele quando ele jogava aí, era um bonitão e tal, só que acontece o seguinte, esse fulano eu coloquei aqui porque ele tem uma história bastante interessante. Ele foi casado 2 vezes, né? Ele casou, depois se separou. Com a primeira esposa ele teve um filho e uma filha. E ele depois se separou, casou de novo, com uma moça muito mais nova, claro. E o que acontece? Ele tinha um problema enorme com bebidas, né? Então começou a beber. Vou mostrar rapidinho, porque é um negócio impressionante. Esse aqui é ele na véspera da morte, né? Então assim, o fulano simplesmente perdeu a vida, ele nem era tão velho, acho que ele tinha 60 e alguns anos. Então, mas simplesmente acabado. Na véspera da morte dele, o filho dele já devia ter por volta de uns 20, 22 anos. O filho foi visitá-lo no hospital, ele estava lá, os médicos diziam que ele estava muito mal, porque ele estava com câncer de fígado, né, por causa da bebida. E aí ele chega, quando ele cumprimenta o pai, eu tenho aqui a frase direitinha, mas o pai disse para ele, Best, né, chamava ele Best, eles ficaram aqui a noite inteira, eles estavam fazendo festa com mulheres e bebida, eles estavam aqui.
E o garoto escreveu isso num livro, numa biografia que ele fez do pai, e ele simplesmente achou engraçado o pai dizer isso. Esse homem viveu imoralmente a vida toda, era o craque da época, era o Neymar da época. Era o homem que todos os outros homens vestiam a camisa com o nome dele nas costas. E o que acontece? Evidentemente ele estava falando dos demônios. Na véspera da morte, ele falou, eles estavam aqui, eles ficaram aqui a noite toda, eles fizeram festas, tinha mulheres e bebidas, me tira daqui. E o garoto achou que era uma brincadeira. Acho que meu pai está delirando. Na verdade ele não estava. Então esse era o jogador de futebol. Isso nós estamos falando de em 2005, que já fazem 12 anos. É claro que hoje está muito pior do que há 12 anos atrás, né? Mas aí tem alguns casos aqui que eu vou contar aqui interessante. Então aqui começa esse primeiro fulano, chama Arthur Friedrich. Ele era um alemão também que jogava futebol. Ele era filho de alemães, o pai alemão e a mãe era negra. Então ele era mulato e jogava muito bem futebol e tal. É um fulano que, você veja, isso aqui foi em 1906. É um fulano que jogava bem e tal, tinha lá suas qualidades. E o que aconteceu? Eles foram fazer, havia um time de futebol aqui em São Paulo que chamava o Paulistano. E eles foram fazer um campeonato em Paris. Esse fulano, em 1906, ele foi expulso do time, porque quando chegou em Paris, claro, ele não jogou. Ele só foi para bagunça, né? Então chegou em Paris, ele foi para os cabarés, foi para os lugares bebida e tudo mais, e simplesmente não jogou. Então o que acontece? O futebol, coloquei para mostrar que sempre esteve associado a coisas ruins. Sempre. Não é recente. Então, quer dizer, essa pessoa, em 1906, onde tinha padrões morais diferentes de hoje, o problema era o mesmo. Bebidas e farra. Então, quer dizer, esse pessoal não presta desde sempre. Desde quando o futebol é associado a isso, né? Então, tem que ser, porque um homem que se determina... Porque isso aí, Ângelo, é alguém que vai viver sem trabalhar. Entendeu? Que é só... Uma coisa muito baixa. Quando a pessoa só se dedicar a vida toda a movimentos físicos, ele vai... é muito baixa. É um tipo de... só para sensibilidade, é um tipo de gente muito baixa que vai aceitar esse tipo de vida. Que vai querer esse tipo de vida. Então, e aí acaba caindo nessas coisas baixas mesmo, né? Então, aqui Pelé, né? Coloquei aqui em 1970 porque foi o grande... O Pelé, ele, quando fez o milésimo gol, né? Isso aí a gente encontra na internet. Quando ele fez o milésimo gol, tinha lá foi um furor lá, só porque fez 1000 gols, né? E aí ele disse, não, nós temos que cuidar das nossas crianças, né? Ele é muito famoso por ser o embaixador da Unicef, aquela coisa toda. Tudo conversa fiada. Ele tem uma empresa chamada Pelé Sport Marketing, alguma coisa assim. O que acontece? Essa empresa ganha milhões da Unicef para fazer jogos para arrecadar dinheiro para as crianças, entendeu? Ganha milhões. Inclusive tem um caso que a empresa foi contratada para fazer um determinado jogo lá, um evento para arrecadar dinheiro para a Unicef. Só que devido a alguns problemas políticos que aconteceram aqui no Brasil, tal, eu não me lembro agora, eu acho que era na época, agora não estou lembrado, mas teve alguns problemas políticos e o jogo não pôde ser feito. Ele nunca devolveu dinheiro. Ele ganhou, nessa época, isso já deve fazer pelo menos uns 20 anos, era 700 milhões de reais. Então, quer dizer, 700 milhões de reais ele pegou para ele e simplesmente as crianças do Brasil, os órfãos, tal, ele não se lembrou, né? Então, gente assim, muito... E o Pelé é tido como uma pessoa íntegra, tal, tudo mais, né? O tal do Maradona, né? O Maradona, o que acontece? É um fulano que simplesmente sempre se teve associado a drogas e bebida, problemas de comportamento e tudo mais. Numa Copa do Mundo, ele fez um gol de mão. Apoia o Maduro, não é? Oi? Não é o Maduro que ele apoia? Então, ele apoia todo mundo que é ruim, Dona Ivone. Ele apoia todo mundo que é ruim. Falava que o Fidel era grande amigo dele. Então, assim, sempre foi um fulano bem ruim.
E o que acontece? Ele fez um gol de mão numa Copa do Mundo e a Argentina foi campeã lá. E ele deu uma entrevista dizendo que foi a mão de Deus. Isso as pessoas brincam, porque ele falou a mão de Deus. Não é por isso, é porque ele se sente Deus mesmo. Não é porque, tal, é uma brincadeira. É porque ele é Deus. É isso que ele fala. É esses fulanos que todo mundo compra a camisa e veste, coloca o nome dele nas costas. O tal do Romário, né? Em 94, o Brasil foi campeão nos Estados Unidos, né? Foi campeão na Copa dos Estados Unidos. Por causa da Copa dos Estados Unidos, teve uma... É isso mesmo, o Maradona está apoiando Maduro, diz que ele é um soldado contra o imperador. Então. Ele gostava muito de Che Guevara. Acho que no livro, quando eu dei aula de Che Guevara, tinha alguma coisa sobre o Maradona que o Maradona o apoiava. Então, o Romário era o capitão da seleção de 1994. E houve um problema, uma crise política quando aconteceu isso daí. Por quê? Porque os brasileiros, eles foram para os Estados Unidos, claro, né? Os Estados Unidos é o paraíso das compras e tal, tudo mais. Porque foi lá a Copa? Foi lá a Copa. E o que acontece? Eles trouxeram, eram 22 jogadores, 23 jogadores, e mais uma comissão técnica de mais ou menos daria por volta de 60 pessoas, né? Tudo bem que é 60 pessoas, é bastante gente e tal, mas eles trouxeram 17 toneladas de equipamento, de compras. 17 toneladas. Veio 1,5 avião só de muamba, né? Só de compras lá. E o que acontece? Quando eles chegaram, quando os 2 aviões pousaram aqui no Brasil, eu tenho aqui o nome dele, teve um ministro da deixa eu ver, foram 17 toneladas, ministro Osíris Lopes Filho, ele era secretário-geral da Receita Federal. Então o que acontece? Quando os aviões pousaram, ele falou assim, bom, então vocês têm que pagar os impostos. Então, eles tinham acabado, na verdade, não foi bem assim na hora que eles pousaram, porque eles pararam em Brasília eles receberam uma medalha. Porque são lá os heróis, então, não sei porque eles ganharam a Copa. Então eles tinham ganhado a medalha lá, a troféu lá, mas eles ganharam aqui no Brasil, acho que se não me engano foi o Itamar Franco, que era o presidente na época, e pararam lá em Brasília e subiram aquela rampa, né, do Congresso lá, aquela coisa foi tudo, né, e tal, fizeram uma festa lá, teve jogador que virou cambalhota na rampa tal, não sei o quê, e receberam uma medalha por ter ganhado a Copa. Quando cada um foi para seus estados, esse secretário ele falou assim, bom, então vocês têm que pagar os impostos pelas importações. O que acontece? Eles ameaçaram devolver as medalhas. Não, a gente vai devolver as medalhas. Então vai devolver a medalha, fizeram uma briga, tal, não sei o quê. Então o que acontece? Esse secretário ele falou assim, bom, então, se eu não posso cumprir a lei, peço demissão. E foi embora, pediu demissão. E saiu o secretário-geral da Receita Federal, porque ele não pôde cumprir a lei, que era cobrar os impostos das compras feitas nos Estados Unidos. Na verdade, havia já uma investigação antes deles irem, né? Já havia uma investigação com os jogadores, porque a seleção já havia feito outros jogos, não nos Estados Unidos, mas outros jogos em outros países, como preparação, aquela coisa toda, e já havia uma investigação sobre sonegação de impostos. Mas aí o que acontece? O próprio governo, alguém que era maior do que esse secretário, disse, não, espera acabar a Copa, porque se isso daí faz um escândalo, ou seja, a investigação não foi feita antes da Copa. Quando veio a Copa, claro, trouxeram 17 toneladas de compras, foi lá, não, vocês têm que pagar os impostos, falou, não vai pagar os impostos, então ele pediu demissão e foi embora. Quer dizer, uma impunidade, né? Ainda que aqui é só financeira, né? Digamos, mas o tal do Ronaldo, né? Que chama-se de fenômeno, né? Fenômeno, realmente. O que acontece? Fulano sempre teve problemas lá na Itália com impostos, teve problema lá com sonegação de impostos. Aqui no Brasil, depois de deixar de ser jogador, teve problemas horríveis, foi cobrado em público por um travesti. Então, quer dizer, tem uma pessoa que... Completamente desqualificada. Esses são os jogadores que se coloca o nome dele nas costas e veste a camisa. Um Bruno. Bruno é um caso de 2012. Esse fulano é um jogador de futebol, um goleiro do time famoso, Flamengo, lá no Rio de Janeiro.
O que acontece? Ele esquartejou a namorada, deu ela para os cachorros comerem e incinerou os ossos. O que sobrou ele colocou numa caixa de concreto. Descobriram, ele ficou um bom tempo na cadeia. É que um bom tempo, é 2002, ele já está faz tempo. Não, mas Dona Ivone, hoje ele dá aula de futebol para crianças. Ele dá aula de futebol para crianças. Ou seja, colocaram crianças na mão dele para ele orientar. Ainda que seja só futebol, mas tem cabimento, uma pessoa, um monstro. Então, você veja, quantos não colocaram o nome dele nas costas, né? Esse fulano aqui, Zlatan Ibrahimovic. Esse fulano é um porco, é um verdadeiro porco. É um fulano enorme, ele grande. Joga aqui no Brasil? Não, joga na Espanha hoje. É um fulano grande, muito forte. Judeu, né? Que esquisito. Então, eu acho que ele é polonês, Dona Ivone, eu não tenho certeza. Acho que ele é polonês, né? Sueco? Então, agora, acho que tem razão, sueco. Ele é um fulano enorme, muito forte. Ele tem o corpo totalmente tatuado. É um imoral daqueles, desleal de toda, assim, o jogo está parado lá. Os jogadores estão esperando, sei lá, uma bola, sei lá, o outro tem um jogador caído que se machucou, tal, não sei o que, ele está aqui do lado, ele dá um tapa escondido no outro fulano. Mas é claro, hoje tem um monte de câmera, mas acontece, o juiz lá na hora não viu, o bandeirinha não viu, ninguém viu, e o fulano é desse jeito. Desleal até ao último fio de cabelo. Desleal, um porco, todo tatuado. Quando ele é substituído, ele tira a camisa com o corpo todo tatuado, abre os braços e fica assim para a torcida, para todo mundo, digamos, adorá-lo. É um porco, um verdadeiro, um nojento. Acho que esse daqui é o pior de todos esses aí, porque a aparência dele é horrível. E, no entanto, é o grande astro lá na Espanha que joga lá, acho que no Barcelona hoje, né? Não sei, vocês que acompanham, não sei. Então, é um fulano terrível, terrível. Não, é muçulmano, não judeu. Muçulmano? Então. Na verdade, pai muçulmano, mãe católica. Um fulano horrível, horrível esse fulano. E esse daí, hoje é um astro que ganha muito dinheiro, que os garotos botam o nome dele nas costas. Então o que acontece? Fora tudo isso aqui, eu acho que eu acabei esquecendo de falar o Edmundo lá, que eu pulei, né? Esse Edmundo, aconteceu isso. Esse fulano era chamado de animal. Por quê? Porque ele fazia gol. Fazia gol, matava todos os outros jogos lá. Então ele era um animal. É, um animal mesmo. Realmente um animal. Isso era tido como, então, eu me lembro dessa época, isso era tido como um elogio. Como elogio, exatamente. Edmundo é um animal. É um animal. Edmundo é um animal. Era assim que se gritava. Eu lembro o professor então o que acontece? E ele ficava perplexo. Então é verdade. Edmundo é um animal. Você não lembra? Edmundo é um animal. Esse fulano, o que acontece? Ele era casado, foi a uma festa e estava lá com outra pessoa que não era a esposa, bebeu, claro, ficou lá, saiu de madrugada, ele, essa moça e mais um casal, ele dirigia um carro grande, tipo essas picapes hoje em dia e tal. O que acontece? Atropelou, capotou o carro, a moça que estava com ele faleceu, morreu no acidente. Teve problemas graves, a outra moça que estava no banco de trás ficou muito tempo no hospital. O que acontece? Acabou, ele voltou a jogar. Porque afinal de contas ele fazia gol. Vai colocar o fulano na cadeia? Não tem cabimento colocar o fulano na cadeia. Ele faz gol. Não tem cabimento. Então quer dizer, esse fulano teve toda a impunidade do mundo, não aconteceu absolutamente nada. De vez em quando ele dá uma entrevista, outra aí, conta do assunto, ele fala, foi um erro, né? Todo mundo comete erro. É assim. Então esse fulano por quê? Porque ele fazia gol. Era um animal. Um animal mesmo. Você fala nas brigas, né? Que eles não, comportamento dentro de campo e tal, também assim, totalmente. Esse aí também era outro, que era bastante desleal, bastante, assim, não tinha a menor consideração com os adversários, nada disso. Quer dizer, não era nada do que a gente estava falando de futebol, uma brincadeira, isso aí era um animal. Os cartolas, imagina, né? Tem casos e casos que apareceram públicos, comprovados, de compra de resultados, de mau exemplo, de descaso, né? Porque, por exemplo,
num jogo de futebol lá, era um jogo razoavelmente importante lá na fase final do campeonato. Teve lá uma briga, tal, não sei o que, e um fulano caiu da arquibancada lá, sei lá, uns 10 metros de altura, morreu dentro do estádio. Tira fulano e continua o jogo. Tira o fulano e continua o jogo. O que acontece? Não, coloca 2 policiais lá para tentar falar que está segurando a briga lá, continua o jogo. Imagina, vai parar por quê? Um jogo é jogo de campeonato, onde já se viu. Os cartolas não estão se preocupando a mínima com as pessoas, não se preocupam a mínima com as almas, porque eles querem só dinheiro. Então, quer dizer, esses, é claro, as pessoas não colocam a camisa com o nome deles, mas são eles que dizem, são eles que dão as regras. Então, você vai ficar se preocupando com uma coisa que esse tipo de gente dá a regra? Tem casos lá de campeonatos, que sempre os campeonatos foram da seguinte forma: os melhores se classificam por um campeonato, digamos, de elite, e os piores ficam por um campeonato mais fraco. Numa determinada situação, então, teve um caso do Clube dos 13, né, que foi, acho que se não me engano, por volta de 1990. Eles fizeram, sabe como, o campeonato? Eles pegaram os times que tinham maior renda, claro, né? Não, mas esse aqui está lá na última posição, lá só tem perna de pau. Mas tudo bem, mas o pessoal vai lá assistir eles. Então, vamos pegar ele e colocar ele na divisão principal. São esses os cartolas. É assim que o futebol é feito. Então, quer dizer, o futebol, tudo que a gente torce, que a gente acha que não, justiça, não sei o que, não tem nada, absolutamente nada. É só dinheiro. Mas só dinheiro. Inteligência também, jogador. Então, os jogadores também, mas assim... Até eu sei de um caso famoso, eu me lembro que anos na França, que um jogador importante recebeu um dinheiro, passou mal, e pronto. E aí o outro time lá... Não, tem vários casos, inclusive os juízes lá, os juízes... Quando tem alguma importância, é uma importância política. Precisa enganar o povo para alguma coisa, então o Brasil vai ganhar, o outro time vai ganhar, tem alguma coisa mais importante acontecendo, se faz um jogo importante. Quando tem alguma importância, é isso, não mais então. Completamente vazio. É que assim, eu coloquei para mostrar que desde uma ponta até a outra, nada presta, né? Porque a coisa em si é estúpida. E os torcedores? Os torcedores são bons, os torcedores não tem nada. Imagina. Eu me lembro de um caso, vou contar para vocês, que é bem interessante. Quando eu era até conhecer o professor, ainda depois de algum tempo, ainda fui algumas vezes em jogo de futebol. Eu tinha um primo que era policial militar e ele trabalhava no Palácio do Governo do Estado, ali no Morumbi. Então era muito fácil, ele deixava o carro no palácio, era um lugar seguro, e a gente podia descer até o estádio do Morumbi lá para assistir futebol. Eu me lembro que eu fui lá assistir um jogo e era Corinthians e Santos. Pra quem não sabe, o Corinthians e Santos, os dois times são alvinegro, né? São preto e branco as cores do time. E o que acontece? A gente estava lá, eu estava lá assistindo, a gente estava esperando para começar o jogo, e eu me lembro perfeitamente que apareceu um senhor com a esposa, 2 filhas e um rapaz que não parecia ser filho dele, porque ele era meio moreno, tal, a esposa. Eles estavam em 5 pessoas. Esse senhor, ele estava com uma camisa que eu descrevia ela como cinza. Cinza, era uma camisa cinza. O que acontece? Num momento lá, alguém lá atrás gritou assim: tira essa camisa verde. Porque o verde é do Palmeiras, que é um arqui-inimigo do Corinthians, né? Então, tira essa camisa verde. E começou todo mundo a gritar: tira essa camisa verde, tira essa camisa verde, tira essa camisa verde. E o fulano, ele nem estava percebendo que era com ele. De repente ele começou a olhar para cima, porque começou a voar coisa em cima dele. Ele olhava para o lado e falava: não, mas isso aqui é cinza. Isso aqui é cinza, não é verde, isso aqui é cinza. Bom, moral da história, eles jogaram tantas coisas em cima dele, inclusive excrementos, que ele assistiu o resto do jogo sem camisa. Ele ficou com medo de ser morto. Claro, ficou com medo. Então, você veja, então, o que acontece? Os torcedores, quando vão num lugar desse, é como o Ivone falou, a cabeça está preparada para aceitar coisas simplesmente totalmente irracionais, coisas imorais. Como, por exemplo, as pessoas jogavam excremento no homem. O homem estava com a família, ainda que fosse lá, mas ele estava com a família, estava com a esposa, com os filhos lá. Então foi um negócio simplesmente, eu fiquei espantado de ver que... Quantos não matam, né? Pois é, não, isso aí eu estou dizendo que foi um caso que eu me lembro que eu comentei com um professor, e o professor disse para mim: 2 cabeças pensam melhor que uma, e 3 pior. Então quando começa a juntar muita gente, acaba toda a racionalidade.
Quando você está em turma, todo mundo é valentão, todo mundo é briguento, todo mundo quer resolver na força. Então, e acontecem essas coisas completamente irracional. E ainda que fosse a camisa verde, a pessoa também foi lá para se divertir, assim como eles teoricamente teriam ido para se divertir. Então os torcedores, ser um torcedor é ruim. Ser um torcedor é ruim. A gente acaba ficando ruim, ainda que a gente não seja, se a gente for um torcedor junto com os outros, é ruim. Então assim, de ponta a ponta, desde 1906 até o último torcedor, é tudo ruim. Né? Ângelo, o Matheus aqui da internet fez um comentário interessante, que a propaganda, né, do futebol, tudo pela mídia, mapeia muito essa questão dessa corrupção, né? Não tem nada disso. Eles só mostram o show plástico, né? Na televisão, no rádio, por exemplo, e mesmo na internet. Se você procura alguma coisa, eu procurei alguma coisa porque a princípio eu achei que podia, ilustrar alguma coisa. O grande maioria que mostra é a parte plástica. Os dribles que são bonitos, que realmente muitas vezes você vê um fulano lá que ele tem uma habilidade tal que ele consegue passar por 3 ou 4, consegue fazer um gol lá que coloca a bola num lugar que acho que nem com a mão, outra pessoa não conseguiria. Então, realmente a parte plástica é bonita, não tem como negar isso. E é isso que eles mostram, é evidente, né? Mostram também, quando mostram a torcida, mostram uma parte aparentemente bonita, que é, digamos assim, uma certa união de um monte de gente, uma certa união gritando no mesmo movimento, fazendo que nem é muito famoso tal da ola, né? Que é uma coisa que acho que foi inventado isso aí no México, que as pessoas levantam a mão, então ela começa a ver aonde as pessoas estão levantando a mão, quando de repente chega nela, ela levanta a mão, então o efeito que dá daquela multidão levantando a mão e abaixando, parece uma onda que vai andando por toda a torcida. Então o efeito lá é bonito, é uma coisa de olhar, é uma união no movimento que acaba ficando bonito. Mas é isso que eles mostram, claro. Eles não mostram as brigas lá. Por exemplo, teve um caso que teve um jogo de futebol, eram garotos, acho que era sub-20, se não me engano, um campeonatinho lá que simplesmente as torcidas começaram a brigar. Tinha um fulano que estava caído no chão, porque ele já tinha apanhado, que ele não conseguia se levantar, veio um fulano com um caibro, uma madeira desse tamanho, que eu não sei onde que ele arranjou, e deu na cabeça dele. E o fulano morreu. Mas assim, era um jogo de garotos. Não era... Mas claro, estava o time envolvido, entendeu? O time, não interessa se é garoto ou se é o fulano, é a camisa do time. Então acaba completamente a racionalidade. E claro que eles não mostram isso, né? É evidente que quando eles fazem a propaganda, eles não mostram nada disso. O Marcelo também observou aqui que o brasileiro, sobretudo no exterior, é mais conhecido como os que gostam de futebol, né? Muitos jogadores que se destacam são brasileiros. Então... associam o brasileiro com o futebol. Então, por isso que é mais ou menos essa é a intenção da aula, né? Você vai meu sogro, uma vez viajou para o México. Ele levou algumas camisas da seleção brasileira na mala. Não que ele use, mas é que ele sabia que ele ia conhecer algumas pessoas, conversar com alguns mexicanos, então ele levou como uma espécie de souvenir. Porque realmente as pessoas iam lá, a primeira coisa, tal, às vezes a pessoa não sabe falar, chega na França, não sabe falar francês. Chega na Alemanha, não sabe falar alemão. Aí fala assim, a pessoa vê brasileiro, Romário, não sei o que, fala o nome do jogador só para... Parece que é uma palavra de comunicação, não tem comunicação nenhuma, mas é conhecido como o brasileiro gosta de futebol e tudo mais. Né? Então, quer dizer, isso aqui que eu estou falando não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, né? No mundo todo. Aqui, aí o que acontece? Todas essas coisas que eu estou falando para vocês tem registros em vídeo. Não é que eu estou falando que é só procurar na internet, só não ver quem não quer. É só procurar. Tudo que eu estou falando isso aqui, está lá na internet. Está registrado em vídeo. Esse negócio que eu falei é uma vergonha. O fulano fingindo contusões, né? Para o juiz dar a falta lá. É uma verdadeira vergonha o que um homem faça um negócio daquilo. O fulano finge que caiu, finge que tomou lá um chute, e depois ele fica assim, tem com o zoinho assim, olhando para ver se o juiz está vendo que ele tá lá chorando e tal. Teve um caso que assim, foi hilário.
O fulano, numa disputa de bola, né, o fulano estava na frente e o outro atrás. O de trás pegou a mão dele, imagina, o fulano assim na frente. O de trás pegou a mão dele e fez assim, ó. Ele pegou a mão do fulano e deu na cara dele e aí caiu. Tá, não sei o que. Mas o negócio é inacreditável. E tá tudo registrado. Eu fico pensando, como é que um jogador, depois do dia seguinte, conversa com alguém depois de ter filmado uma coisa daquelas? Né? É uma coisa inacreditável. A desonra é enorme. A desonra é enorme, enorme. E esses são os fulanos que se colocam o nome nas costas. Importa ganhar e também esse ser esperto. Ser esperto, né? Enganar. De forma desleal. De forma desleal, completamente. O esperto é que ganhou. André, é uma espécie de liberalismo. Um jogo qualquer ou não? É só desses grandes? Não, qualquer jogo. Não, qualquer um. Qualquer jogo. Qualquer jogo é assim. Porque ainda mais os garotos gostam de imitar esse teatro todo que eles fazem. E depois essa questão do ser esperto. Então por causa desses jogos que não prestam, acaba tendo um fator de corrupção no futebol mesmo. Não sei, mesmo no a jogo. senhora verifica os garotos jogando por aí. Se tem uma falta, eles caem no chão, faz lá um... Tem gente que eles estão imitando alguém. Eles estão deixando de ser quem eles são e estão imitando alguém. Eles podiam tomar uma atitude contrária. Ainda que seja uma falta dura, eu não vou reclamar. Eu não vou nunca pedir falta. Uma vez eu conheci um garoto que era assim. Eu nunca vou pedir falta. Se me concederem falta, eu dou. Então eu podia entrar duro nele e nunca pedir falta. Aquilo me enchia de admiração. Eu falei, puxa, eles estão fazendo o contrário. Então se entravam duro, ele nunca pedia falta. Se falasse, se assim pegar falta, fazia porque ele tinha noção de honra. Ele tinha noção de honra. Não era uma pessoa que tinha religião. Não, era uma pessoa que tinha religião. Bom, então fazia por amor de Deus. Exato. Então mas ele nunca se queixava de nada. Mas o normal é o contrário. Se encosta a pessoa, se derrete no chão, uma coisa... como se fosse pra lá. E faz um teatro, eu até costumo brincar, puxa, o colégio dá aulas de teatro muito bem. Às vezes eu brinco, porque aqui eles exercitam. É verdade. Não, e mesmo por causa da honestidade, né? A honestidade. Feio, eu não sabia que era assim. Então, e é engraçado que é o seguinte, eles vivem brigando que quer jogar bola, né? Então que a gente demora para começar o jogo, que a gente demora, que a gente quer parar muito tarde, é 10h59, não, tem mais um minuto, eles querem jogar, mas aí quando ele toma a falta ele fica lá e tal, enrola aí, não é problema, porque afinal de contas faz parte do teatro lá. Mas tem que ajudá-los bem a combater, todo fingimento é contra. Então, aqui eu concluo, né, que, como eu disse, não há nenhum tipo de orientação referente a isso, não há nada sério escrito sobre futebol, como o futebol deve ser usado, ou o que isso tudo representa na vida e na alma dos garotos e mesmo dos homens. Não tem nada, porque depois do Vaticano II realmente não tinha muita coisa. Foi crescendo muito, a igreja foi se calando muito. Então. Porque a igreja foi se calando muito. E aí deixou crescer mais ainda, né? Então realmente não tem muita... não tem... Então, assim, a gente deve utilizar na nossa vida tudo que a gente puder racionalmente, usar a razão para tudo. Aí vale muito, Ângelo, o princípio de Santo Inácio. Usar das coisas tanto quanto elas nos aproximam de Deus, afastar-se delas tanto quanto elas nos afastam de Deus. E aí eu lembro do exemplo que o professor sempre falava, né, da cadeira quebrada. Então, talvez os mais novos não conheçam, né? Se a gente tiver uma cadeira que está lá, que a gente vê, se ela só tem 3 pernas, a gente não vai sentar. Mas se é uma cadeira que tem 4 pernas e está só uma serrinha lá e botaram um durex lá segurando, essa cadeira ela parece estar inteira. Ela parece que não tem problema nenhum. Essa cadeira não tem problema nenhum. Ela tá lá, tem os 4 pezinhos, está bonitinho. Eu até dou uma mexidinha nela, ela não balança, tal. Eu sento. Então esse é o futebol. Isso aí não tem problema nenhum, imagina, só um jogo, não tem nada, só vou ver isso e tal. Parece até uma coisa boba. Só vou ver quanto foi o resultado. Só vou ver quanto é o resultado. Hoje você vê o resultado, amanhã você vê o resultado, daqui a pouco você quer ver o jogo, depois você vê o jogo, depois você quer ver o jogador, depois você quer ver o que o jogador fez e depois sabe lá Deus. Né? Então isso aqui é uma cadeira quebrada bem escondida. E o professor sempre dizia, futebol jogar sim, torcer nunca. Tá? Era isso que eu queria tentar passar e espero que
Tem alguma pergunta? Há sinais de origem de onde vem todo esse culto ao esporte? Por exemplo, no século XIX não havia nada assim. Então, Dona Ivone, eu comentei, mas a Dona Ivone complementou. A maçonaria sempre quis que o futebol fosse, na verdade não o futebol, todos os esportes. Por quê? Porque isso disfarça, faz com que as pessoas esqueçam de Deus. Anestesia a pessoa, essa é a verdade. Assim como jogos de computador, jogo de celular, jogo qualquer outra coisa que você fique que nem... Hoje nós temos tanto na internet que é para nos distrair, para a gente perder o tempo e não parar de pensar. Entendeu? Até essas coisas. Eu já me peguei, quando você vê aí você veja no YouTube, né, que é a televisão atual, digamos assim. É a televisão que os nossos garotos têm. Porque a gente não tem televisão, mas a gente tem internet, o YouTube é a televisão dos nossos garotos. Você tem lá um vídeo, vem outro, vem um monte de sugestões. E quando você percebe, você ficou 1 hora lá e não viu nada. Então, todo esse processo de dar futebol, de falar dos jogadores e tal, e mostrar na mídia, olha como ele é feliz, olha como ele ganha dinheiro, olha como ele joga bem, olha que vida boa ele tem, olha, ele casou com uma moça tão bonita, olha isso. Tudo isso aí, claro, é pra esquecer de Deus, né? Esse processo vem desde... Me parece que é uma coisa muito bem planejada pela maçonaria. Isso que o professor Orlando ensinou, é uma característica dos povos decadentes. Sim. Todo povo decadente dá muita importância aos esportes. Tem que ser em Roma, né? Na decadência de Roma, dava-se muita ênfase às lutas dos gladiadores, aquelas disputas, corridas de bigas, etc. E isso, então, é feito para justamente desviar as pessoas das preocupações que são mais importantes. Hoje tem coisas, por exemplo, a ênfase que se dá ao futebol domingo é para tirar toda a importância que se dava à missa. Uhum. Então, eu estou falando aqui do futebol. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há muito mais dinheiro do que no Brasil, o futebol americano lá e o beisebol é simplesmente uma febre. Um negócio assim, acho que é talvez até mais do que aqui. É que lá, pelo menos, sei lá, como eu não assisto, me parece que, por exemplo, casos de violência, não tem, entendeu? Mas é um fanático, mas continua sendo fanático. Por exemplo, eu conheci um caso, uma pessoa me contou, que o fulano ficou o ano inteiro guardando dinheiro para assistir o tal do Super Bowl. Para ir lá, para pagar o ingresso, para ir lá no jogo do Super Bowl. Porque o Super Bowl é a grande final daquele ano, né? No ano que vem tem outro. Então, essa grande final é o futebol americano, aquele empurra lá. Então, acontece, o fulano deve ser uma fortuna lá para entrar no jogo daquele, né? Porque na empresa onde eu trabalho, patrocinava lá esse jogo lá, durante muitos anos patrocinou. Então o que acontece? Pagava uma fortuna para passar uma propaganda, para colocar lá o produto dela lá no meio do campo na hora do intervalo. Mas um dinheiro inacreditável. Então o que acontece? Isso tudo para quê? É a maçonaria que faz, porque as pessoas ficam naquilo lá e ficam fanáticas realmente, né? Mais alguma coisa aí? Uma nova pergunta. Sendo do século XX, há alguma relação com a heresia modernista? Então. Tem uma relação com o liberalismo. Com o liberalismo, Essa questão de que não tem moral, cada um faz o que quer, o jogador que eu admiro está acima da lei, tem relação mais com o liberalismo. Eu acho que com a heresia modernista. Então, mas é uma coisa de diversão, né? Como é isso que talvez eu tenha esquecido de pegar o gancho. Como o Mel falou, os romanos também começaram a dar muita ênfase para os esportes por causa que não tinha mais lutas, né? Não tinha que se preocupar mais com nada. Eles eram os donos da Europa, então quer dizer, podia só aproveitar a vida, só diversão, e é isso. É isso que acontece muito nos Estados Unidos pelo fanatismo, e aqui no Brasil, até os pobres já são fanáticos, né? Eles conseguiram criar... domina a massa pela emoção. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.